Bom, então, para finalizar rapidinho, aqui tem algumas notações úteis, né, para algumas situações, alguns exercícios, né, e pode ser um estímulo interessante para o raciocínio também, você pensar que você pode escrever uma PG finita sua dessa maneira, né? Uma PG, por exemplo, de 3 termos, né? Digamos que a questão ela pergunta como aquela que nós já resolvemos, né? Que número somado, né, a esses termos aqui vai gerar uma PG, tá? Então esse tipo de questão às vezes é útil, dependendo da questão, lembrar que a gente pode escrever uma progressão geométrica dessa maneira. Se ela tiver 3 termos, né? Por exemplo, você pega o termo do meio, é o x. Você chama de x. Quem é o anterior? X dividido por q, que é a razão. Quem é o próximo? X vezes q. Para 5 termos, a mesma coisa. Você pega o termo do meio, chama de x. E aí o anterior, x dividido por q. O anterior do anterior, x dividido por q ao quadrado. O próximo, x vezes q, depois do termo do meio. E o próximo do próximo, x vezes q ao quadrado. Então, sempre que for ímpar, se fosse 7, você ia no termo do meio, né? Então, você pode utilizar isso pelo x. Agora, quando é par, você precisa ter um cuidado, né? Como você não tem um termo do meio, então, você vai pegar os 2 termos centrais, um vai ser x sobre q e o outro, né? O próximo será x vezes q, tá? Isso é uma notação que pode agilizar bastante a resolução do problema. Então, se tiver 4 termos, você vai poder escrever dessa maneira. Você foca aqui no centro. E aí, como você não tem um termo do meio, vai ser o x sobre q e o x vezes q, os teus 2 termos centrais. E aí o próximo, q ao quadrado. Depois, q ao cubo, né? E assim por diante. Ou você chama o primeiro de x. E aí o próximo vai ser, né, o anterior vezes a razão, tá? Mas eu acho mais importante perceber isso daqui, tá legal? E aí eu vou disponibilizar alguns exercícios para você poder utilizar esse raciocínio e ver como isso pode se tornar uma ferramenta poderosa diante de algumas questões, né? Muito bem, a aula de hoje é isso, tá? Como diria Lisa Meitner, acho que é assim que se pronuncia, a vida não precisa ser fácil, desde que não tenha sido vazia. Né? Caso você nunca tenha ouvido falar, essa mulher foi uma física do final do século XIX que foi fundamental no desenvolvimento da pesquisa científica que chegou à descoberta da fissão nuclear, né? Infelizmente, muito por conta do machismo estrutural, o prêmio foi só pro marido, né, dela. Então ela era alemã e aí por causa do nazismo ela teve que fugir, depois não quis mais voltar e aí, né, ainda mais depois disso os louros ficaram só pro marido, mas mais do que sabido que ela foi peça fundamental aí nesse desenvolvimento, né? Então a gente não está passando por um momento fácil das nossas vidas, mas se a gente souber preencher esse momento, terá sido uma vida que valeu a pena ser vivida, tá bom? Sem mais, beijos de luz e até a próxima, se Deus quiser.